Olá, tudo bem com você? Meu nome é Natália Petri, eu sou nutricionista comportamental e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tenho produzido aqui na Coreia do Sul, trazendo tudo que eu tenho aprendido aqui a respeito da alimentação deles e fazendo um paralelo, trazendo reflexões a respeito do nosso próprio comportamento alimentar no Brasil. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou pedir que você volte lá, que eu falo sobre o paradoxo coreano, o porquê que eles têm um alto consumo de arroz e ao mesmo tempo baixas taxas de sobrepeso e obesidade. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma continuação, falando para vocês a questão da importância da gente se manter realmente ligado às nossas raízes. Algumas semanas atrás eu estive jantando aqui com alguns coreanos e aí nós começamos a conversar sobre alimentação, sobre saúde. Eu comentei com um deles, eu tinha lido a respeito das baixas taxas de sobrepeso e obesidade aqui na Coreia do Sul. E aí eu perguntei para ele qual é o segredo. Na sua opinião, qual é o segredo para esse efeito? E aí ele falou para mim assim, direto, na lata, o segredo é comer comida coreana. E é interessante porque a Coreia do Sul, ela passou por uma transição nutricional diferenciada. Enquanto a maioria dos países que passou de um desenvolvimento pobre e médio para um desenvolvimento econômico melhor, que passou por um processo de industrialização, de urbanização, isso veio acompanhado também com uma transição nutricional. O que seria isso? Antes, nós tínhamos uma maior prevalência de desnutrição, de deficiências nutricionais. E com essa globalização, com esse processo de industrialização, a gente começou a ter essa transição, onde começamos a ter mais sobrepeso, mais obesidade. É o que aconteceu no Brasil. E na Coreia do Sul, a transição nutricional tem sido descrita como única, porque não ocorreu esse efeito do aumento da obesidade, do sobrepeso. E os autores atribuem isso ao incentivo que houve nessa época ao consumo de alimentos culturais, tradicionais daqui da Coreia do Sul. Nessa época da transição, houve vários movimentos que incentivaram que as pessoas continuassem se alimentando conforme as suas raízes. Então, surgiram propagandas, programas que incentivavam o consumo desses alimentos, fast foods e restaurantes coreanos foram abrindo. E as pessoas continuaram, então, com essa alimentação mais tradicional, que inclusive, como eu falei no vídeo anterior, baseada no arroz branco. E os autores colocam que isso foi o que protegeu os coreanos desse efeito. Olha só que bacana, até hoje o Guia Alimentar Coreano, que é um guia que traz orientações para a população coreana, coloca para as pessoas enjoy your rice-based diet. Aproveitem a sua cultura alimentar baseada em arroz, aproveitem os alimentos tradicionais. E existe aqui ainda na Coreia do Sul um conceito que se chama Sintu-bu-i. A tradução seria um corpo e uma terra não são coisas diferentes. Então, é um conceito que incentiva muito que os coreanos consumam os alimentos da sua própria região, do seu próprio país, os alimentos que são produzidos aqui. Então, existe essa valorização dos alimentos que são produzidos aqui. Inclusive, esse final de semana eu fui num restaurante aqui que veio um recadinho que falava assim que o arroz, a carne e o kimchi, que é um repolho coreano, eram produzidos no próprio país. E aí, gente, fui pesquisando um pouco sobre essa questão de culinária. Eu encontrei alguns termos interessantes, como sinergia alimentar ou culinária intuitiva, que são termos que colocam que a nossa culinária tradicional, os nossos pratos típicos, eles trazem também uma boa qualidade nutricional. Eles têm uma combinação de nutrientes que é muito poderosa, que aumenta ainda a disponibilidade desses nutrientes. Então eu fico maravilhada, porque além da nossa cultura alimentar nos ensinar tanto em termos de que além dos nossos pratos típicos nos ensinarem tanto em termos de culinária, de aprendizado sobre a nossa terra, eles ainda são extremamente nutritivos. E os autores colocam, então, que quando a gente olha para a culinária coreana no espectro nutricional, você vê que as preparações típicas coreanas, elas acabam tendo um bom aporte nutricional. Mesmo sendo a base do arroz branco, que é considerado vilanizado no Brasil, mas não é considerado por mim, mesmo tendo um alto consumo de carboidrato, existe uma alquimia de nutrientes, existe uma sinergia que faz com que toda aquela preparação seja nutritiva. E aí, aqui, olha só que bacana esses exemplos da nossa culinária. Feijão com arroz
tão vilanizado hoje em dia, né? Tem sido inclusive deixado de ser consumido por medo de consumir o arroz, mas ele traz uma combinação perfeita de proteína. Os aminoácidos que faltam no arroz estão no feijão e vice-versa. Outra combinação é a nossa feijoada com laranja. A laranja, que é rica em vitamina C, acaba potencializando a absorção do ferro que está na feijoada. Queijo com a goiabada, a proteína que está no queijo, a gordura que está no queijo, eles melhoram a absorção do açúcar da goiabada. E também o nosso famoso guacamole, que na verdade é uma preparação típica mexicana, mas que tem sido consumida cada vez mais no Brasil e que traz uma combinação de nutrientes muito bacana, porque a gordura existente no abacate, ela melhora a absorção do licopeno, nutriente do tomate, que é um antioxidante. Não se sabe ao certo como que esses pratos foram surgindo, mas intuitivamente esses pratos eles foram sendo desenhados de uma forma perfeita, de uma forma muito bacana. E é por isso que eu me sinto tão feliz, tão confortável em recomendar que nós consumamos os alimentos típicos, que trazem cultura, que trazem aprendizado, que trazem aquele calor no peito, aquela alegria. E essa é a proposta da nossa nova versão do Guia Alimentar para a População Brasileira, como eu comentei no último vídeo também, que traz esse incentivo ao consumo de alimentos regionais. Inclusive, essa nova versão do guia fala pra gente parar de pensar tanto em nutriente e começar a comer com mais prazer, com mais alegria, e aqueles alimentos que são importantes para nós, que fazem parte da nossa vida, do nosso país, da nossa cidade. E isso não vai só trazer para você um grande bem-estar, um grande aprendizado, um calorzinho no peito, uma alegria, mas vai te fornecer também uma qualidade nutricional muito bacana. Fica aí então a reflexão desse vídeo, tá? Eu tô extremamente encantada de falar disso, porque há um tempo eu já suspeito da sabedoria dos nossos ancestrais em trazerem essas preparações típicas tão bacana, e hoje pesquisando eu vi que existe mesmo muitos estudos sobre isso, sobre a importância da nossa culinária, do que está por trás disso, dessa questão da sinergia nutricional. Então fica essa recomendação pra gente aproveitar aquilo que faz parte da nossa terra. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.